Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você. Vamos supor que você tenha uma doença, mas não saiba. E alguém chega com um remédio para essa doença e te oferece. Você tomaria esse remédio? Você tomaria um remédio sem saber que está doente? É sobre isso que nós falaremos nesta manhã. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 3, o versículo 1 e 2. Assim nos diz a palavra de Deus. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Esse era o ministério de João Batista, que estava preparando o caminho para Jesus Cristo, que veio inaugurar o reino dos céus. João Batista mostra para aquelas pessoas que elas tinham um problema. Qual era o problema que essas pessoas tinham? O problema do pecado. É o mesmo problema que a nossa sociedade tem hoje. É o mesmo problema que as pessoas têm hoje. Acontece que se a pessoa não souber que ela tem um problema, ela não vai querer a solução para este problema. Então, a mensagem mais importante do Evangelho é mostrar para a pessoa que ela tem um problema e que esse problema tem solução. Vejam mais para frente, no próximo capítulo, no capítulo 4, que logo depois que Jesus Cristo foi batizado e ele assim inicia o seu ministério terreno, a primeira pregação que ele vai fazer, vejam lá no versículo 17, é essa. Daí por diante, ou seja, a partir do batismo e da tentação que Jesus Cristo passou no deserto, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos. Essa é a solução. O problema é o pecado. O pecado entrou no mundo e afetou todas as coisas. É por isso que nós temos violência, é por isso que nós temos doenças, é por isso que nós temos mortes, é por isso que nós temos tudo de ruim que acontece com o seu corpo, com sua alma e com a sua sociedade, com o seu planeta, com o universo. A culpa é do pecado que afetou todas as coisas. E muitas pessoas hoje vivem como se não tivesse pecado, como se não tivesse um problema a ser resolvido. Essas pessoas viverão enganadas e no final da sua vida, quando ela morrer ou quando Jesus voltar, terá que prestar contas. Imagina você ter uma doença, ter um remédio suficiente que resolva o seu problema, mas você não sabe que está doente, você não toma o remédio e você morre. Então o Evangelho ele vem te apresentar a solução para o seu problema. Ele apresenta o problema é o pecado. Qual é a solução? A solução é Cristo. Jesus Cristo é o remédio para o seu pecado. Jesus Cristo é o remédio para o seu problema. Por quê? Porque quando o pecado entrou no mundo, ele contaminou Adão e Eva. De lá para cá, todo mundo que nasceu é contaminado, ou melhor dizendo, nasce morto por causa do pecado. Porque uma das consequências do pecado é a morte. E o pecado nos faz ficar longe de Deus. Nós temos uma dívida a ser paga. E para nós pagarmos essa dívida, nós teríamos que dar a nossa vida, morrer. É o que a Bíblia diz, que o salário do pecado é a morte. Mas o que acontece? Jesus Cristo, Deus, se incorpora, recebe um corpo humano, 100% homem, 100% Deus. E ele vai e ele paga essa dívida no seu lugar. Quando ele é morto na cruz, ele está pagando essa dívida. Ele se fez pecador por nós, a fim de que nós não tenhamos que pagar essa dívida infinita. Então Jesus Cristo assume essa dívida. E como ele pagou, a justiça foi cumprida, a justiça de Deus foi cumprida. E Cristo, ele imputa essa justiça a nós, que nos arrependemos dos nossos pecados e reconhecemos a obra de Cristo. Por isso que nós somos chamados justos, não por conta das nossas obras, não por conta de nós sermos bonzinhos, mas porque Cristo imputou a sua justiça
a nós. É isso que a teologia vai chamar de justificação. Somos considerados justos por aquilo que Jesus Cristo fez. Então você tem um problema, mas você também tem a solução. Primeira coisa que você deve fazer: reconheça que você tem um problema, que você é um pecador, que você merece só a condenação eterna. E sabendo disso, você sabe que a solução existe, que é Cristo. E aí o que você faz? Você crê em Cristo. Crê em Cristo como seu único e suficiente Salvador. E você vai receber a salvação de graça, sem você ter que fazer nada. Você vai receber essa salvação. E nesta vida você já começa a usufruir das benesses da salvação. E depois, melhor ainda, na eternidade, aí vai poder usufruir 100% dessa bênção da salvação. Se arrependa dos seus pecados, creia em Jesus Cristo e obtenha a salvação pela graça. Que Deus abençoe a sua vida, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.